Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal África na TV. Exatamente, estamos aqui para retratar acerca de cultura, costumes e tradições africanas. Pessoal, hoje não vamos trazer nada diferente, já que é o nosso segundo vídeo aqui do canal África na TV. Então, estou aqui com o meu homólogo, o doutor aqui que vai se apresentar, tá bom? Para vocês. Boa tarde, bem-vindo. Sou eu aqui neste canal, segundo o que acabo de dizer o colega, mas é para nós mostrarmos um assunto muito sério, então, sobre o nosso ambiente ou hábito na África. Então, assim, hoje vamos falar acerca de como era o dote na antiguidade, tá bom? Como era o dote na antiguidade, ou como era a apresentação, ou como muito popularmente conhecido, casamento tradicional na antiguidade. Assim, primeiro vamos falar aqui acerca de como era o dote na antiguidade no Sofala, né? No Sofala, no sul do país, que é Maputo, em todo o sul, vamos presumir, na província de Manica e em Quelimane, tá bom, pessoal? E eu vou deixar aqui em toda a disposição com o meu e o nosso homólogo agora, que vai retratar, né, explicar um pouco como era casamento na antiguidade, ou como era o dote na antiguidade. Vamos falar primeiro na língua Ndao, como era na raça Ndao, né? Sim, sim. Isso. Tá, vamos ouvir na língua Ndao como que é feito o dote na África, na língua Ndao. Então o colega vai prestar isso na língua Ndao para nós ouvirmos o que é, como que é feito aqui na língua em Sofala, na região Ndao, não é isso? Sim, sim, obrigado. Pode começar a dizer. Assim, na língua Ndao, pelo que eu saiba, né, aprofundando um pouco, não tem muita diferença com o sul, mas vamos aí. Pelo que eu andei pesquisando, né, eu sou Ndao de raça, então pelo que eu andei pesquisando aí, eu percebi que Ndao na antiguidade, eles vinham primeiro, entregavam, malpado, né, malpado, entregavam o tal famoso malpado. Malpado é nada mais, nada menos que vir assegurar a menina, né? Até que no tempo da minha mãe, da minha avó, se alguém estivesse grávida da zona, a pessoa tirava o seu brinco, né? Tirava o seu brinco e ia lá com o brinco, dizia assim: uau, se você nascer menina, então vai ser esposa do meu filho, não é assim? Vai ser esposa do meu filho. Então, daí quando a menina crescesse, ou quando nascesse mesmo menina e crescesse a menina e chegasse a uma idade que já dava para ir no lar, a sogra já, né? Porque é sogra antes do tempo. Então, isso. Então, a sogra lá tinha que ir, chegar lá e falar: uau, eu vi que a menina já cresceu, então vim entregar lupado. Vi já segurar para o meu filho. É o meu filho e mais ninguém que pode casar aquela menina, porque também aquele brinco conta, né? Aquele brinco conta. Então, o pato há muito tempo era o brinco, mas com o andar do tempo foi mudando para o valor monetário mesmo, se entregava uns, acho, 200 meticais, né? Entregava-se 200 meticais e punha-se 10 meticais em cima do dinheiro pegado lá para não voar, né? Para não voar, com pratos. Então aí era o lupado, tipo, estou a assegurar essa menina que não pode ser casada com mais ninguém. Não é assim? Não sei se eu estou errado. Não sei se estou errado. Mas tá bom, isso tudo já ouvimos, mas então, como que era feito mesmo? Está sabendo que põe aí um 10 meticais, um 200 meticais para segurar, não voar, não é assim? Mas depois de tudo aquilo aí, então a menina ou próprios encarregados da criança, então como pode saber que a menina aceitou ou não aceitou? Ok. Ok. Fui explicar dessa parte. A menina, aliás, os encarregados sabiam se a menina aceitou ou não, porque quando chegasse aquele valor, né? Neste caso, quando se fosse já apreciada adulta, quando chegasse o valor, chegava no prato. Então, se a menina recebesse o prato,
Aí quer dizer, a menina já aceitou. Já aceitou. Né? Se recusasse o prato, deixasse para aí, quer dizer que a menina recusou. Mas também era raras vezes, né, acontecia que a menina deixara assim, porque na antiguidade, se os pais diziam é para casar, isso era para casar. Acho que é isso, né? Que acontecia naquele tempo. Tá bom. Então, daí a família, quando vai recolher o prato, vai entregar para a menina. Então, a menina recebe. Então, o próprio noivo já vai saber, vai ter a informação do tipo que a menina recebeu o prato, como mesmo os encarregados, ou a família do marido, ou do esposo, não é assim? Então volta a consultar na família, para saber, na verdade, que a menina recebeu o prato ou não recebeu o prato. Porque assim, naquele tempo antigo, a menina recebia os pratos, mas no momento que a menina recebe os pratos, os sogros já não estão aí. Não, as pessoas que vieram entregar já não estão aí. Então, ele dizia assim, vinham entregar, né? O sogro, na sograria, vinha entregar os pratos. E depois de entregar, eles iam, despediam. Tipo, vão, ao de vir receber informação, daqui a vez, um mês ou uma semana, depende, daqui a um dia, depende da disponibilidade da família. Então, a sograria ia, voltava, né? Em sua casa. Então, só depois de ouvir a chamada, eles voltavam para confirmar a verdade daquilo que foi feito. Isso. Tá vendo? Então, pelo que eu sabia é assim. Agora vamos pular, porque o vídeo vai ficar muito longo. Vamos pular aqui para a língua cena, como era na antiguidade. Então vamos apanhar aqui o nosso grande homem. Ok, muito bem. Muito boa tarde, colegas. Estamos aqui sempre no canal. Então já ouvimos um bocado aqui sobre a tradição de dote. Mas agora vamos entrar a ouvirmos como que é feito aqui na província de Sofala, na parte de Sena, não é? Sena. Então, Sena é muito doloroso, né? É muito doloroso porque não se castiga muito tão. Não se castiga muito tão. Só que pronto, você é um jovem, viu uma moça, passeou ali, gostou daquela moça, então há dois critérios, né, que você pode fazer. Há dois critérios. Então, o primeiro critério, você gostou da moça, viu numa estrada ali, passeou, então você tem coragem, então aproxima a moça. Olha a moça, boa tarde, bom dia, ou depende daí, do tempo que vocês se encontraram-se. Depois você questiona da moça, onde vive, com quem vive, então tudo aí. Ela vai dizer, eu vivo com minha mãe, estou lá, ainda não sou casada, sou menina, mas Dante havia tradição, né? Dante havia tradição, que um jovem, ou um jovem, uma menina, então, para você aproximar uma menina, procurava posições. Procurava uma boa posição. Como eu travar essa menina aqui? Mas eu gostei daquela moça. Então, se há necessidade de você procurar alguém para ir aproximar aquela menina aí, você encosta uma pessoa, um adulto que é dito é madrinha, não é assim? Madrinha. Então, madrinha. Então, você fala com a madrinha, ou padrinho, papá, mamã, eu gostei daquela moça aí, só que eu não tenho como aproximar. Então, a madrinha, na verdade, ele vai diretamente na menina. Vai na menina, então chega aí, tá, mamã, nós gostamos dessa vossa casa. Então aquela madrinha não vai diretamente com a menina, não, vai com a família daquela menina. Se é a mãe daquela menina, se é o irmão ou a irmã, muito mais a irmã daquela menina. Então, nós gostamos da tua irmã. Tá vendo? Aquela madrinha. Então gostamos da tua irmã, porque vimos o comportamento que a sua forma de andar, o que nós gostamos. Então, mas na verdade aquela menina aí, então, quem precisa é fulano xixi. É fulano xixi, mas nós gostamos dessa casa. Então você, a própria madrinha, então vai chamar aquela menina. Há de chamar a menina, depois quando chama, há de vir lá conversar com a menina, nós queremos de você, se é casado, ela vai dizer, eu não sou casado, eu não sou casado, ainda sou assim. Tá bem, mas se não é casada, é para nós garantimos de você para que seja nossa nora. Tá vendo isso? A nossa nora. Tá, daí pronto, a menina
ela daí não vai dar resposta sim ou não. Então, só vai acabar por rindo aquilo aí depois. Então, mas o sinal de rir, então, significa, é um sinal que a menina já pode ficar com uma ideia já despertada. Que é, na verdade, o assunto mais essencial que vieram fazer aqui é de que procurar a mim para se casar. Então, daí pronto, a madrinha então vai tirar uma coisa que dá o significado de abrir boca. Não é assim? Abrir boca para falar com aquela menina. Então, aquela madrinha tirar um valor normal assim, né? Porque Dante, então o que servia muito mais era 5 meticais, um centavo, 100 meticais, 50 meticais, na altura porque era um valor. Então deixava aí 5 meticais. Então, aqueles 5 meticais que a madrinha vai deixar, a menina vai receber. Então se recebe aquela menina aí, significa que a informação já chegou na menina. Então volta. Então quando volta a madrinha, então vai chamar o rapaz. Então o rapaz já divide diretamente até a madrinha. Então a madrinha vai dizer que não, chegamos naquela casa da fulana, então daquela menina, mas recebeu aquilo mafungula mulomo, né? Que eles chamamos mafungula mulomo. Abrir boca. Então abrir boca para conseguir a menina falar com a madrinha. Então daí pronto, o esposo, então, não é esposo na altura, né? Já é jovem, né? É jovem. O namorado ou o noivo? O namorado não. O namorado e o noivo. Então daí pronto, o noivo já fica seguro que, na verdade, aquilo que eu mandei já está positivo. Então volta. Então passando uma semana ou 2 semanas, então o noivo volta mais para a madrinha. Então dizer que como eu chegar até lá, na casa da menina, como chegar? Então nada, não há problemas. Então ela, a madrinha, vai procurar chamar aquela menina até chegar em casa da madrinha. Tudo era feito com madrinha. Tudo com madrinha. Tá vendo isso? Então vai chamar a menina no dia marcado. Então a menina há de vir até ali. Então quando chega aí, tá pronto. O noivo também aparece. Então conversa aí mesmo. Na madrinha. Então é dado uma parte, sentam aí. Então o homem já começa a tirar mais o valor de mafungula mulomo para falar com a menina. Abrir boca para a menina, ou para ele conseguir abrir boca. Para a menina já, a menina conseguir responder aquelas questões que... É uma zoeira, pessoal. Vocês não vão acreditar. É uma coisa... Uau! Vocês imaginam nos dias atuais? Tipo, as meninas de hoje acontecer assim, tipo, você vai dar uns 5 meticais para conversar com ela. Que coisa, que loucura, sabe? Não, porque na altura as meninas já estavam concentradas, né? Com o ambiente daquilo que os mais velhos faziam, né? Porque logo na sua donzela, então ele é convidado aquelas vizinhas que tinha aquela tradição de, quer dizer, com vinil, não é assim? Aquela tradição de vinil. Vinil é como? Vinil é dançar. Dançavam para ela? Dançava para ela. Quando donzelar? Sim, quando donzelar. Então, naquela coisa, era uma política, né? A política que eles usavam para conseguir a menina ficar concentrada. Para a menina ficar Mas era uma coisa tradicional, assim? Era uma coisa tradicional. Convidava aquelas mães, aquelas meninas também que já vinham, que já perceberam esse tipo de assunto, não é assim? Então começavam a fazer aquela toda a cerimônia. Então as meninas já conseguiam captar daquilo que é necessário para um lar. Uau! Tá vendo, né? Para um lar. Então é por essa razão, eles não negavam nada, dizer que isso é pouco, isso é muito, não. Só significava um exemplo concreto, de tipo que se eu tirar isso aqui, a menina não há de abrir boca, não há de falar comigo. Agora tenho uma pergunta. Sim. Agora, que tal assim, tipo, nos dias atuais isso acontece? Só uma pergunta assim, tipo, eu sei que vamos chegar lá, mas uma pergunta, nos dias atuais acontece isso? Tem acontecido isso?
Yeah. Para hoje isso é uma para uma menina porque não vai esperar isso aí. Não vai esperar. Mesmo ser 200 meticais. Mesmo ser 200 meticais, não vai aceitar, porque é muito pouco. É muito pouco, porque sabe logo dizer que quando eu ser dado esses 200 meticais, já pertence ao marido, já tenho tudo. Não pode namorar, não pode namorar mais, não pode fazer mais, porque é dali já é um lar. Não há de esperar mais tudo aquilo, toda a cerimônia que acontece. Para ele é rico tempo perder. Então é por isso Dante tinha muitas normas com que conseguia já uma moça, uma menina ser levada, casar diretamente com os madrinhos ou padrinha. Quem acompanha tudo aquilo é padrinho ou madrinha. A mãe do esposo percebe depois quando já vai o quê? Vai elaborar. Não. Quem ia conversar, quer dizer, a madrinha. É a madrinha. Que era mediador de tudo. De tudo. Ok. É a madrinha de tudo. Tá vendo? A madrinha que vai fazer tudo que dá para fazer. Uma pergunta. Sim. Uau, assim, moço. Se... Uau. É uma história que tem que me deixar um pouco assim. Mas, por exemplo, assim, suponhamos. Naquele tempo não tinha madrinha que sofria com essa coisa aí, já que tudo quem fazia era madrinha. Não tinha, às vezes, a pessoa casada para falar: uau, madrinha, não, essa mulher aí que você arranjou para mim e tal. Oh, não, padrinho, essa mulher aí que você arranjou para mim. Não, madrinha, esse homem que você arranjou para mim. Não tinha essa causa, não acontecia naquele tempo. Não, essa parte não acontecia nada. Porque a família do marido, então, ele punha uma responsabilidade naquela família, naquela madrinha. A família da esposa punha uma responsabilidade daquela madrinha ou daquele padrinho. Tá vendo isso? Sim, até chegar no ponto que a noiva, no dia que vai ser levada, vai se juntar, então é controlado com o próprio padrinho ou madrinha. Quem tem dias, data determinado que a nora do fulano X vai em casa do marido, são madrinha, primeira coisa. Os pais vai representar só do tipo que são eles que tiram dinheiro, são eles que preparam o filho, o que quer, mas tudo que é necessário entrega a madrinha. A madrinha vai deixar a responsabilidade quando no dia que vai levar a nora. Se o marido, o esposo, tem a irmã mais velha, sendo menina, né? Ou uma menina, uma jovem assim, então acompanha a madrinha, que é o representante do marido da nora, da moça. Não sei se estou a fazer entender. Então a irmã do moço é que vai acompanhar com a madrinha para responsabilizar o moço, que essa família do moço está aqui. Mas tudo quem faz lá é madrinha ou padrinho. Pessoal, é assim, pessoal. Nós tínhamos mais vídeos aqui. Aliás, tínhamos mais província por falar, né? Nos perdoa aí, mas nós vamos ficar com essa província. A gente só vamos falar acerca dessas duas raças. São idiomas, né? Vamos falar acerca desses dois dialetos aqui. É uma coisa muito importante. Vocês percebem, né? Nós estamos quase no finalzinho do nosso vídeo. Vamos fazer outro vídeo de novo. Se você quer saber como também que era o dote no sul do país, na província de Manica, em Quelimane, né, na Zambésia, só assistir, só você ficar a par